O Ministério Público quer a interdição total da ponte e alega que não há garantia de que a estrutura tem condições de suportar o tráfego. O MP entrou com uma ação contra a Prefeitura de São Vicente, o governo do estado e a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Se a ponte não for interditada, a multa é de R$100 mil por dia. Em janeiro desse ano, depois de realizar uma vistoria, profissionais do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, emitiram um laudo que constatava o mau estado da ponte. Desde então, foi proibida a circulação de caminhões com mais de 2 eixos, que causam maior impacto. A recomendação era para que, em 180 dias, fossem iniciadas as obras de recuperação, o que não aconteceu. Moradores da área continental de São Vicente se organizaram em uma frente para cobrar uma solução. Eles querem saber quando será a interdição. Qual será o prazo? Porque assim, nós estamos falando de 130 mil pessoas que passam diariamente sobre essa ponte, sabe? E aí, como que vai ser daqui para frente? Essas pessoas vão ter que ir por Cubatão, vão ter que ir por Praia Grande? Se for por Cubatão, ela tem que pagar o pedágio. Quem é que vai pagar esse pedágio? Vai ser o Estado? Vai ser colocado mais uma rota de ônibus? A gente precisa de resposta, né, cara? A gente quer saber. O órgão público, eles têm que dizer que é o responsável. A prefeitura diz que é o governo também não se posiciona. Os órgãos públicos têm que se manifestar porque a gente tem uma tragédia anunciada, né, cara? A gente está a um passo da tragédia e as pessoas elas estão olhando como se não tivesse acontecendo nada, né? A gente tem mostrado aqui no São Paulo no Ar que diversas pontes e viadutos de São Paulo precisam de reformas urgentes. Mas essa situação não é exclusiva da capital paulista. Em São Vicente, no litoral, uma ponte corre sério risco de desabar. E aí, claro, né, André, que as pessoas que passam pelo local ficam com medo de uma tragédia. Enquanto isso, prefeitura e governo do estado ficam naquele jogo. Um joga a responsabilidade para o outro. Qual a relação entre a Ponte dos Barreiros, em São Vicente, e a fé dos moradores? Eu passo rezando na ida e na volta. Por quê? Porque ela vai cair. Muito medo, vou rezando até chegar do outro lado. Motos, carros, ônibus, muita gente correndo risco. É o que aponta um relatório e também o Ministério Público, que exige informações da Prefeitura. De acordo com eles, a ponte pode cair. Vamos dividir essa história em duas partes. Uma começa em 2002, quando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, mostrou que ela precisa ser reformada. A segunda parte dessa história se passa agora, em 2019, 17 anos depois. A ponte não foi reformada. Este especialista em trânsito explica como o fechamento da ponte pode prejudicar o trânsito no centro de São Vicente, na ponte do Mar Pequeno e até em Santos. Esse efeito ia se irradiar até a cidade. Nós temos ali mais de 130 mil pessoas dentro dessa área continental de São Vicente, que ao perder essa rota, que é a principal de saída dessa região, iriam utilizar a rodovia Pedro Táxi e chegando até a entrada de Santos, fazendo uma volta maior e aumentando um problema que já existe hoje de mobilidade naquela região que já recebe obras de grande porte. Moradores da área continental fizeram manifestação em frente à prefeitura. Eles querem prazos, não querem uma interdição inesperada. Se isso acontecer, para chegar ao centro da cidade, precisarão andar bem mais longe e até pagar pedágio. O único caminho que tem é da Praia Grande, só que dá maior volta. Na semana passada, o Ministério Público pediu a interdição do local. A prefeitura informou que não há nenhuma decisão despachada e que por isso não vai recorrer. Também coloca a responsabilidade da reforma para o governo do estado de São Paulo. A empresa metropolitana de transporte urbano, a MTU, diz que é a prefeitura que precisa reformar. A história vai se desenrolando, ou se enrolando assim, neste empurra-empurra, sobre a pergunta mais importante: de quem é a responsabilidade da reforma? Isso mesmo, uma boa tarde para você. Ontem teve protesto em frente à Prefeitura de São Vicente. Os moradores reclamavam da situação da Ponte dos Barreiros. Eles querem que as autoridades reformem a ponte, que está visivelmente deteriorada. Tanto que o Ministério Público até está pedindo interdição do local total.
Pois é, já tem um tempão, né, que a gente mostra a reclamação dos moradores da área continental de São Vicente que precisam da ponte para ir para o centro da cidade. Com um carro de som, faixas e cartazes, o grupo fez muito barulho em frente ao Paço Municipal. Tem risco de cair. A Ponte dos Barreiros é a principal ligação da ilha onde está São Vicente com a área continental. O desgaste das pilastras está visível e outras partes da estrutura estão com ferros à mostra. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a interdição da estrutura por falta de segurança. Já estamos isolados porque não tem um transporte de qualidade, já ficamos isolados. E não tendo o acesso da ponte, pior ainda. A ponte ela vem tendo laudos durante muitos anos, desde 2002, laudos do IPT, falando do estado da ponte, que é precário. Laudos e laudos falando, aí a prefeitura fez reparo em 2006, mas somente os reparos têm que ser feitos pela prefeitura, e a prefeitura está faltando com esses reparos. Os manifestantes aproveitaram para pedir apoio e fazer um abaixo-assinado. Uma forma de levar informação para as pessoas, porque quando a gente vai até a pessoa, a gente coloca o nosso abaixo-assinado para solicitar que a prefeitura acione o Ministério Público, acione o governo do estado e faça realmente a reforma da Ponte dos Barreiros. Em janeiro, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, divulgou um laudo que deveriam ser feitas obras de recuperação da ponte para evitar um colapso da estrutura. O prazo de 180 dias venceu no dia 15 de julho e nada foi feito. Por isso, o pedido de interdição do Ministério Público. A gente quer essa resposta para amanhã, né? Porque se o laudo diz que tinha 6 meses para os caras fazerem reparo na ponte, esse prazo já estourou há mais de um mês e nada foi feito, a gente queria a resposta agora. Moradores que dependem da ponte estão muito preocupados. Que ele corre o risco de correr uma tragédia ali, né? Então, a gente tem muito receio, a gente se sente muito abandonado. A ponte está em iminente risco de queda, a população passa ali apreensiva todos os dias, mais de 150 mil pessoas. Bom, a gente entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente, que disse que a Procuradoria Municipal foi intimada, tem 72 horas para dar informações ao juiz que vai analisar o pedido de liminar e que a Prefeitura não tem intenção de recorrer da decisão. Sobre a ponte, ela disse que a responsabilidade é do Estado, que inclusive sempre monitorou o local com estudos técnicos do IPT. Quem precisa passar pela Ponte dos Barreiros ainda não sabe se ela vai continuar aberta ao trânsito ou não. Ontem, a Justiça determinou a interdição da ponte por causa do risco na estrutura. Isso mesmo. Uma boa tarde para você. O juiz deu um prazo de 24 horas para que a Prefeitura impedisse a passagem total dos veículos, mas ela continua aberta e a gente vai até lá falar com a Solange Freitas. Solange, afinal, pelo que você conseguiu apurar aí, a ponte vai ser interditada ou não? Oi, Tony e Tatiana, vai sim. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Então, a Prefeitura de São Vicente vai interditar a Ponte dos Barreiros hoje, a partir das 6h30 da tarde. Então, é bom avisar a todas as pessoas que utilizam da ponte nesse horário, que às 6h30 da tarde de hoje, a Prefeitura vai interditar totalmente a Ponte dos Barreiros ao tráfego de veículos, atendendo a essa determinação judicial do juiz Fábio Taborda. A gente conversa agora, então, com o secretário de Obras Particulares de São Vicente, Eliseu Cação. Secretário, muito boa tarde. Como é que a Prefeitura avalia essa decisão da Justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, telespectadores da TV A Tribuna. Veja bem, baseado num relatório técnico do IPT, que apontou uma certa urgência e um certo grau de gravidade quanto ao estado da ponte, o juiz determinou que fosse paralisada o tráfego na ponte. Nós estamos cumprindo uma determinação judicial. Porém, nós entendemos que o teste de carga é um instrumento importante para podermos determinar o comportamento da ponte. Ela foi determinada pelo próprio juízo, que é para medir as deformações da ponte, e nós estaremos prosseguindo com esse teste de carga. Só para a gente falar um pouquinho, a gente fez imagens até agora há pouco, né? A equipe da Prefeitura, a empresa contratada pela Prefeitura, estava até agora há pouco aqui embaixo da ponte, né? Fazendo o monitoramento. Nós vimos também que o IPT está aqui, está fazendo um mergulho. A gente está vendo até agora, está voltando o barco, então eles continuam fazendo esses testes aqui na Ponte dos Barreiros, para que, se tudo der certo, o teste de cargas seja realizado amanhã? O teste de carga ele será realizado amanhã, salvo se no nosso monitoramento que está sendo feito no momento com o trânsito atual, houver indícios de algum ponto em desconformidade com o que possa ser apresentado.
Entendemos que esse teste de carga é um teste muito importante para realmente saber o comportamento estrutural desta ponte. Então, diante disso, às 6h30 da tarde de hoje, a ponte dos Barreiros sendo interditada totalmente ao tráfego, ela fica interditada então durante todo o fim de semana, porque o juiz tinha dito que só com um novo laudo é que poderia ver se mudaria ou não a decisão. Nós não tivemos essa posição do juiz, tivemos ontem no finalzinho da tarde, começo da noite com o doutor Taborda. E, de verdade, ele quer apreciar o laudo, ele entendeu, fizemos as considerações técnicas sobre a ponte à tribuna, o estado que ela está e a importância desse teste de carga, porque nós teremos elementos físicos, não apenas visuais, porque até então tem se falado muito sobre os aspectos visuais da ponte, que realmente são desconfortáveis, mas a gente precisa ter os elementos técnicos para melhor apurar o comportamento físico dessa ponte. É que, segundo aquele relatório técnico do IPT, há risco sim da ponte cair, que está num grau de nível elevado. Como é que a prefeitura avalia isso? Ela fez um relatório, ela fez essas considerações, porém ela não demonstrou com ensaios técnicos que pudessem confirmar, né, essa posição dela. Não desmerecendo o trabalho do IPT, que é um instituto sério e de renomado internacionalmente, mas a gente prefere se manifestar efetivamente com dados concretos, que é a medição que nós estamos fazendo na ponte. Aí sim nós vamos ter condições de poder confrontar ou até ratificar a posição do IPT. A gente está fazendo esses testes para ter segurança no que pode ser afirmado. Mas, secretário, o IPT fez sim um relatório de 111 páginas para dar esse relatório técnico dizendo que as condições da ponte são as piores. Do grau de 1 a 5, é nota 1, que é o grau de risco máximo. Os técnicos fizeram sim uma avaliação para dar esse relatório. Eles fizeram, podem ter dado essa nota, porém não demonstraram como chegaram nessa nota. Não existe nenhum tipo de ensaio feito que pudesse justificar. E são 3 itens, né, que eles consideram. Um dos itens, por exemplo, é nota 4. Então ela também não está nesse estado tão grave de uma forma geral, como está demonstrado no relatório deles. Mas assim, o próprio teste de carga agora que vai ser efetuado vai dar muitas informações complementares. Aí sim, com essas informações, o relatório do IPT, com a própria inspeção visual que foi feito por um perito contratado da prefeitura, a gente pode melhor dar uma informação. Por enquanto, vamos aguardar o resultado dos testes. Não seria prematuro dar algum tipo de posição sem ter os testes na mão. Tá certo, secretário. Muito obrigada. Então, a Ponte dos Barreiros hoje, a partir das 6h30 da tarde, vai ser fechada totalmente para o trânsito. Amanhã deve ser realizado o teste de carga e também o IPT está, neste momento, mergulhando, porque é preciso fazer também o teste subaquático, para ver como as estacas embaixo d'água estão, que esse teste ainda não foi feito. Tony, Tatiana. Obrigada, Solange. Tanta gente depende, né? 140 mil pessoas moram na área continental e para vir para a praia e para essa região aqui do centro. E como é que vai ficar o trânsito, então, né? Então, vai ficar muito complicado. A gente tem aqui imagens do Waze, a gente separou para mostrar para vocês. Essa aqui é a Ponte dos Barreiros, tá? Sim. Aqui no canal dos Barreiros. Olha só o percurso que as pessoas vão ter que fazer, são 2 opções. Para conseguir, eu vou aproximar para vocês conseguirem perceber, para chegar, então, da área continental para o centro e as praias. Então, ó, a gente está aqui, bem nessa ponta, vai ter que ir por dentro pela área continental, pegar aqui, ó, Praia Grande, para poder pegar a Ponte do Mar Pequeno e chegar no centro. Olha só, e tem um outro caminho também, né, Tony? É verdade. 140 mil pessoas morando na área continental vão depender do transporte público, muitas delas. E aí quem vem já do centro para cá vai ter que fazer o caminho inverso, porque os ônibus vão ir até as Nações Unidas, depois vão voltar e pegar o caminho inverso aqui por aquele antigo acesso, que agora é a Via Expressa Sul, até a Curva do S, entrar na Manuel da Nóbrega e aí sim entrar pelos bairros até chegar ao caminho ali, até perto da ponte. Esse é o mesmo caminho, né? Exato. Aí tem um outro também que você vem aqui pela Imigrantes, olha só, vem aqui por cima. Mas é uma volta enorme. E é extremamente longe, então tem... Numa das opções você paga pedágio e de qualquer maneira você perde tempo e gasta gasolina, Exato. O melhor é mesmo ir por aqui, se é que é melhor, né? Mas vamos aguardar, tomara que essa interdição aí não seja por tanto tempo assim, que as autoridades ajam rapidamente, né? Que o pessoal não pode ser punido. 140 mil pessoas muita gente, vão levar, né? olha, uma estimativa de 50 a 70 minutos a mais no transporte público. Já demora, com mais 1 hora, 1h10. E levando em consideração que o trânsito vai ficar ainda mais complicado nessas vias, né?
Verdade. Bom, mas a empresa metropolitana de transportes urbanos vai mudar o itinerário de ônibus intermunicipais que circulam lá na área continental de São Vicente. Veja só. Com a decisão da Justiça de promover a interdição da Ponte dos Barreiros, a MTU precisou fazer um estudo muito rápido e alterar todos os itinerários dos ônibus, dos roteiros dos ônibus que passam pela Ponte dos Barreiros. Então, nesse sentido, a gente gostaria de passar uma informação para o cidadão que utiliza as linhas da MTU que passam pela Ponte dos Barreiros, informando que esses trechos serão alterados. Assim, a gente gostaria de pedir a essas pessoas que acessem os canais oficiais da MTU, o site e as mídias digitais, para que possam ver a sua linha qual a alteração de roteiro que teve. O que é importante, todos os pontos serão respeitados. Nesse sentido, a gente acredita que está prestando o melhor serviço ao cidadão da Baixada Santista que utiliza o serviço da MTU. A equipe de engenheiros contratada pela Prefeitura de São Vicente instalou sensores em pontos sensíveis e, de cima da ponte, realiza o monitoramento de como a estrutura se comporta em condições de trânsito normal. Embaixo, técnicos do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, analisam as estruturas que ficam submersas. Os testes começaram hoje. A empresa contratada vai elaborar um parecer técnico, ela vai comparar os dados obtidos com as normas técnicas, visando verificar se o comportamento estrutural da ponte está dentro das normas técnicas para podermos dar um parecer em cima de dados físicos, né? A gente não pode somente ter os dados visuais. Até então, tudo que tem sido feito é no aspecto visual. A Justiça determinou que a Ponte dos Barreiros fosse interditada totalmente. O juiz Fábio Taborda baseou a decisão dele no relatório técnico do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que classificou a situação da estrutura da ponte como grave. Está no nível crítico 1, que é o mais alto. E isso significa que pode haver sim colapso parcial ou total da ponte. O secretário afirma que a decisão judicial deve ser cumprida, mas a Prefeitura vai tentar aumentar o prazo de 24 horas dado pela Justiça. Do ponto de vista de engenharia, a gente pode afirmar com uma certa segurança que os reparos têm que ser feitos de uma forma rápida, de uma forma quase que emergencial. Por quê? Porque a gente não pode contar com a imprevisibilidade. Porém, o desenho dessa ponte, ela foi feita para o trânsito ferroviário. Então, a gente tem de antemão um excesso de estacas muito grande. A gente tem quase que a certeza que dificilmente haveria um colapso total sem antes haver indícios. A Ponte dos Barreiros está interditada após um laudo apontar riscos na estrutura. Com isso, os moradores da área continental de São Vicente estão praticamente isolados. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega se tornou a única alternativa para quem mora nos bairros da área continental de São Vicente. Os ônibus tiveram os trajetos alterados e agora precisam dar a volta pela cidade de Praia Grande. Resultado de tudo isso? Muitos transtornos. Tem que sair de casa mais cedo, dificultou muito. Demora muito, a gente vai, cansa, a gente vai chegar lá no serviço, vai chegar cansada. A EMTU informou que essa alteração foi necessária por conta da interdição da ponte, mas que os pontos de parada dos ônibus continuam sendo respeitados, mas que o tempo médio de viagem aumentou em mais de 1 hora. Um grande problema para quem depende do transporte público, principalmente para ir para o trabalho. Sábado eu trabalhei, eu peguei, era 8 horas, cheguei em Santo, era 11 horas, porque ele vai até o 40, dá a volta por aqui tudo de novo, vai até Praia Grande, dá a volta, pega o viaduto Mário Cova, vem perto da ponte, dá a volta e depois volta parando em todos os pontos. Como que você vai chegar a um horário certo? E para os motoristas também mais problemas. Pela rodovia, a viagem por Praia Grande demora, aumenta a distância e o custo. Já se a escolha for pela cidade de Santos, ainda tem o pedágio. A dificuldade está tremenda, porque a gente tem que dar a volta na Praia Grande, o consumo é maior de gasolina, está sendo bem difícil, hein? Está muito difícil, né? Tem que fazer a volta pela Praia Grande ou pagar o pedágio. Então, para nós, ficou bem ruim. A deputada federal Rosana Vale e o deputado estadual Tenente Coimbra já solicitaram ao governo do estado a isenção do pedágio para os moradores dos bairros. Eu fiz um ofício pedindo, pelo menos nesse período emergencial, que a população de São Vicente da área continental não pague o pedágio. As
As estruturas de concreto já impedem que os motoristas aqui da área continental até se aproximem da Ponte dos Barreiros. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, um teste de carga já foi realizado no local neste final de semana e será entregue à Justiça. Aí, caberá ao juiz decidir se o local poderá ser ou não liberado para o trânsito até a reforma. A nossa equipe já falou dos problemas da Ponte dos Barreiros há alguns meses. De barco e junto com o engenheiro, nós mostramos a estrutura bem desgastada pelo tempo. Ao chegarmos bem próximo, notamos a quantidade de ferragens expostas em meio ao concreto. É o início da corrosão da estrutura. Está perto do mar, como eu disse, mesmo problema que foi recuperado na ponte do Mar Pequeno. Os cloretos estão atacando a armadura inferior das vigas, provocando desagregação do concreto e provocando uma maior corrosão e perda de secção da armadura. Olha só, sobre a cobrança do pedágio, a Ecovias disse que ainda não foi oficialmente procurada pela Artesp, porém adiantou que há uma hipótese da concessionária não cobrar o pedágio no acesso por Cubatão. Ainda sobre o mesmo assunto, o vice-governador Rodrigo Garcia afirmou durante uma visita a Santos que nessa semana haverá uma reunião entre Estado, Prefeitura e Artesp para definir soluções de curto, médio e longo prazo a essa questão. Com o caos implantado, só hoje foi colocada em prática a baldeação dos passageiros nos dois lados da ponte. Mas os responsáveis pela baldeação não acertaram a hora de iniciar as viagens e muitos trabalhadores preocupados em não chegar tarde no serviço tiveram que escolher. Ou caminhavam bastante, ou gastavam dinheiro com o transporte alternativo, ou pegavam carona numa bike. Seu Manuel tem problema de coração, mas para a mulher não ficar horas no ônibus e chegar atrasada no trabalho, ele pedalou por muitos quilômetros. Me desculpe, eu estou muito cansado, tá bom? Tem uma capacete aqui, ó. Mas eu não posso fazer nada, minha esposa tem que trabalhar. A ponte continua liberada para pedestres e ciclistas. Tem gente que até comprou bicicleta. Outros pegaram carona e teve morador que pagou motoboy para ir até a cabeceira da ponte. Estou pagando R$5 para o motoboy trazer até a cabeceira da ponte. Agora eu vou pegar mais um ônibus para pagar mais R$4,75. A gente não ganha tanta passagem, o salário não dá para cobrir isso. As autoridades têm que dar um jeito de trazer a gente até a ponte, fazer uma baldeação, porque está impossível trabalhar. Ontem eu fui para Praia Grande e cheguei 10 horas no trabalho. Qualquer pessoa que raciocina pelo povo pensava nisso primeiro, não é simplesmente fechar. A prefeitura anunciou para hoje a baldeação. Não, isso tinha que ser antes de fechar e não deixar primeiro a população estar se matando com criança. Manda ele vir aqui no pé da ponte à noite, no finalzinho da tarde, que ele vai ver um bando de mulheres com criança de colo, outra pegada na mão. Por quê? Porque ele não raciocina pelo povo, ele raciocina por ele. Começou também a baldeação de 2 linhas municipais. Um ônibus leva os passageiros até a cabeceira. Eles andam pelos 600 metros de extensão da ponte e depois pegam outro ônibus ou caminham mais um pouco para chegar à estação do VLT. Mas nesse primeiro dia, os ônibus atrasaram e muita gente acabou indo a pé até a ponte. Daqui para lá já não sei o que eu vou fazer. E eu tenho horário para chegar, que eu bato o cartão, né? 7 horas eu tenho que estar no serviço. Então, assim, é uma falta de respeito tremenda com a população em geral, tanto para quem está indo como para quem está vindo. O diretor da Otrantur, empresa que faz o transporte municipal, disse que amanhã a baldeação vai começar mais cedo. O primeiro horário saindo do Maité 5 horas, a gente até divulga aqui pessoalmente, e 5h25, 6 ou 5h30 deve estar chegando aqui na cabeceira da ponte. Das 2 linhas, da 206 sai da Gleba e da 207 sai do Maitá. Enquanto isso, a prefeitura aposta na liberação da ponte para o tráfego de veículos. O laudo sobre o teste de cargas foi encaminhado à Justiça. De acordo com o documento, a estrutura da ponte não apresentou deformações excessivas e nem surgimento de fissuras durante os testes, o que indicaria que pode suportar um carregamento maior que o feito no teste durante a prova de carga. O relatório da empresa diz que a ponte pode ser utilizada para passagem de veículos leves, ônibus e caminhões com até 2 eixos. Mas ainda assim, a empresa fez várias recomendações,
como inspeção visual periódica de barco, com apresentação de relatórios mensais e equipes técnicas avaliando quinzenalmente as condições das pilastras. A Prefeitura hoje está na Assembleia Legislativa, buscando a liberação de recursos das emendas parlamentares, está lutando por esse dinheiro para poder investir na ponte. A gente entende que o Estado tem que fazer essa reforma, mas o município não está parado, está buscando laudos, está fazendo o máximo possível para que consiga manter a ponte aberta e ao mesmo tempo ter recursos para investir na ponte. A Ponte dos Barreiros foi interditada no último sábado por determinação do juiz Fábio Taborda. Ele mandou fechar a ponte depois de um relatório do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que apontou riscos de queda. Essas imagens subaquáticas mostram a situação de uma das pilastras. Enquanto não há uma solução definitiva, a população desabafa. Cadê os nossos impostos? A área continental está largada, mas a eleição está vindo. Aí eles vêm na nossa porta como todos os anos vêm pedir voto. A Raimunda destacou bem o sentimento dos moradores que não entendem como os governantes deixaram a situação chegar nesse ponto. E só agora os vereadores da cidade também estão se mobilizando para tentar algumas alternativas. Sobre o assunto, vamos falar com a Adriana Coutinho. Boa noite, Adriana. Oi, Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. Complicado, né? Há mais de 15 anos o IPT alerta sobre obras emergenciais aqui na Ponte dos Barreiros e só agora os parlamentares decidiram se movimentar. Ontem à tarde, o presidente da Câmara, Wilson Cardoso, convocou uma reunião com os demais parlamentares justamente para preparar um documento que seria encaminhado hoje e levado à Assembleia Legislativa. Hoje de manhã, os parlamentares foram até a Assembleia Legislativa. Dos 15 parlamentares, 8 assinaram o documento e outros 5 que estão licenciados por ocupar cargos no Poder Executivo de administração, eles também assinaram. Bom, nesse documento, os vereadores pedem duas questões. Uma verba parlamentar para obras emergenciais aqui na ponte e também a isenção do valor do pedágio para os motoristas que têm placas de São Vicente para ônibus municipais e intermunicipais que precisam, por exemplo, sair do Humaitá em direção a Cubatão e pagam hoje pedágio. Bom, essas respostas ainda não existem, mas todo esse documento foi levado para o relator da Lei Orçamentária de 2020, Alex de Madureira, do PSD. O deputado estadual se comprometeu a avaliar o documento, inclusive encaminhar ao vice-governador e disse, inclusive, que deve visitar pessoalmente aqui. Enquanto isso, a gente vê toda essa movimentação, há sim os ônibus de baldeação, mas uma moradora veio fazer um alerta. A linha 947, que é uma linha intermunicipal que geralmente costuma passar por aqui para deixar os moradores, ela só parou no viaduto Mário Covas, então ela teve que andar 20 minutos até aqui, fora os 600 metros que ela ainda tem que andar e pegar um outro ônibus para baldeação do outro lado. Quer dizer, muito complicado. A cada momento a gente recebe informações de que só a população está sendo prejudicada, Melissa. Situação revoltante essa mesmo. Obrigada, Adriana, pelas informações. Então vamos falar do litoral, porque continua a saga lá na Ponte dos Barreiros, em São Vicente. Você tem visto aqui no Bom Dia São Paulo que a ponte foi interditada no sábado. E agora quem usa ônibus que passava pela ponte está enfrentando dificuldade. Primeiro, os veículos vinham completamente lotados e não estavam parando nos pontos. Nesta terça, conhecida como ontem, a gente mostrou que as linhas municipais tinham arranjado ali uma alternativa. O passageiro desce de um lado da ponte e pega o outro ônibus depois de atravessar. Isso, atravessa caminhando e tal e pega do outro lado. A Solange Freitas aí. Será que isso não está funcionando também? Ou encontrar uma saída aí que ajuda todo mundo? Disponibilizar bike para a turma, né? Daí deixa aí na ponte, atravessa. Faz um estacionamento de bike de um lado e do outro. Bom dia, Solange. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Glória. E sabe que eu já conversei com algumas pessoas que já compraram bicicleta para poder passar pela Ponte dos Barreiros, já que a gente ainda não sabe até quando a ponte vai continuar fechada. Qual é a situação hoje? Já deu uma melhorada no serviço de transbordo aqui das pessoas na Ponte dos Barreiros. Então, tem mais ônibus levando as pessoas, trazendo as pessoas aqui para a Ponte dos Barreiros. E também eles começaram mais cedinho hoje. Antes das 5 da manhã, os ônibus
ônibus já estavam saindo dos bairros e trazendo as pessoas. Então, como é que funciona? São os ônibus municipais, 2 linhas, os ônibus param lá na cabeceira da ponte, aí as pessoas descem, né? Vocês estão vendo aí, né? Essas pessoas vieram de ônibus, estão descendo, vão andar os 600 metros aqui da ponte, chega aqui, tem outros ônibus esperando por eles para levar eles para o trajeto. Então, são 2 formas as pessoas têm agora. Ou faz isso, dá essa caminhada, pega 2 ônibus, eles não estão cobrando a segunda passagem, mesmo quem não tem o cartão, como foi uma confusão louca ontem, então eles não estão cobrando, mesmo se a pessoa não tem um cartão de transporte, não cobram a segunda passagem. Então, se a pessoa quiser, pode optar por essa opção, que seria um pouco mais rápida. Ou então, pegar os ônibus intermunicipais ou os outros ônibus municipais e dar aquela volta enorme, às vezes leva 2, 3 horas para chegar no trabalho. Agora, Rodrigo, ontem teve uma nova decisão, porque a prefeitura fez um teste de cargas no sábado, apresentou um laudo e apresentou esse laudo à Justiça. Mas ontem o promotor se manifestou, porque essa é uma ação do Ministério Público que começou em 2014. O promotor disse que é a favor de continuar com a Ponte dos Barreiros interditada para o tráfego de veículos. Agora, nos próximos dias, a gente espera qual vai ser a decisão do juiz. Rodrigo e Glória. Obrigado, viu, pelas informações. Que polêmica em uma ponte só, hein? Pois é, polêmica. Agora, a quantidade de pessoas que dependem dessa ponte... Olha a imagem ali, a turma chegando ali, ó. É muita gente, Rodrigo. Muita gente mesmo, é verdade. A ponte chegou nesse estado por causa do poder público ter deixado largado, né? Não ter feito a manutenção, descaso do poder público. E aí a gente vê o estado em que essas pessoas agora se encontram, tendo que fazer essa longa caminhada. A gente está falando de pessoas que têm condições de fazer a caminhada. Agora, imagina pessoas doentes, pessoas idosas, crianças de colo, imagina em dia de chuva. Como é que faz? Quanta gente. Pois é. A imagem aí. Solange, obrigado, viu? Um bom dia aí para todos. 6 horas e 29 minutos. Uma determinação da Justiça depois do relatório do IPT, que apontou que é crítico o estado da estrutura. E a Prefeitura encaminhou à Justiça um outro laudo de teste de carga feito pela empresa contratada pela administração para tentar reabrir a ponte. Boa noite, Adriano. O juiz já decidiu sobre esse pedido da Prefeitura para reabrir a ponte? Já decidiu sim, Melissa. Boa noite a você, boa noite a todos. A gente tem a decisão aí em primeira mão. O juiz indeferiu o pedido da Prefeitura e vai seguir a recomendação e o pedido do promotor do Ministério Público. Então, o juiz Fábio Taborda, da comarca de São Vicente, vai manter a Ponte dos Barreiros fechada por motivo de segurança. Ele, inclusive, diz na decisão dele que o IPT é um instituto centenário de credibilidade, que o laudo feito foi de profissionais experientes e que ele vai seguir as recomendações e, inclusive, atentar aos detalhes que foram especificados nesse laudo feito pelo IPT, que diz, inclusive, na possibilidade de colapso estrutural da Ponte dos Barreiros. Inclusive, na decisão, ele diz o seguinte, que há vários problemas, segundo o IPT, na ponte, como, por exemplo, há fissuras em várias regiões da estrutura. Diz também que há corrosão acentuada nas vigas da ponte. Diz também que há problemas nos cavaletes com estados de concreto, de uma forma bem crítica. E também coloca aqui várias questões que já tinham sido levantadas pelo IPT no laudo que o IPT já havia divulgado e que a gente também informou no Jornal da Tribuna. Disse, inclusive, que há risco de colapso estrutural, que isso é extremamente perigoso e que a decisão dele é justamente para manter a integridade dos usuários, uma vez que o IPT reafirmou que há sim perigo e que a ponte está em estado crítico. Então ele diz que vai manter a decisão, ou seja, a ponte vai permanecer interditada. Vai ser um grande problema para os moradores, mas ele reafirma que é uma questão de extrema segurança, de acordo com o laudo de um instituto centenário como é o IPT. Melissa. E a gente volta a falar sobre a decisão do juiz Fábio Taborda, que manteve a Ponte dos Barreiros interditada. A Prefeitura de São Vicente, por meio de nota, informou que amanhã vai apresentar uma nova proposta de reabertura da ponte para o juiz, depois da reunião com o secretário estadual de Logística e Transporte, juiz Otaviano Machado Neto.
Quanto à responsabilidade pela Ponte dos Barreiros, a MTU ainda não respondeu à afirmação do prefeito Pedro Gouveia de que seria do Estado. Ônibus de 4 linhas da empresa responsável pelo transporte municipal levam passageiros até as cabeceiras da ponte. A partir daí, é preciso fazer uma caminhada de 800 metros até o outro lado para pegar nova condução sem precisar pagar outra passagem. É complicada essa caminhada? Se é complicado, meu irmão, bota complicado nisso, viu? Depois de um dia de faxina, na idade que eu tô com 62 anos que vou fazer, não é fácil não, viu? Dona Maria mora na área continental e trabalha em Santos. Decidiu encarar a caminhada depois de ficar horas no ônibus que passa por Praia Grande para ir ao serviço. Se for mais rápido, eu vou preferir fazer. Porque Praia Grande eu gastei 3 horas para chegar no serviço antes de manhã. 3 horas. Peguei das 6 horas, cheguei no serviço 9 horas. Vitor precisa levar a filha Luane, que nasceu com um problema neurológico, para a fisioterapia em Santos 3 vezes por semana. Segundo ele, a interdição da ponte complicou a rotina. Quando ela foi fazer fisioterapia no Canal 6, então a gente tem que sair muito mais cedo de casa para estar chegando lá no horário, que senão a gente perde a fisioterapia dela. Vai ter como a gente estar fazendo essa travessia todos os dias que ela for para o médico, todos os dias que ela for para a fisioterapia, porque a gente vai perder muito tempo e está desgastando ela também, né? Este casal foi ao centro de São Vicente fazer compras e voltou carregado. Foi preciso fazer uma parada no meio do caminho para encarar o restante do trajeto. É muito peso, mas a gente tem que fazer por conta desse tempo que a gente perde. Essa volta toda é cansativa, ônibus lotado e a gente vai na condução em pé, né, é complicado. Então fica mais fácil a gente descer aqui e ir até ali, que eu acho que compensa mais. Muita gente atravessa a ponte de bicicleta. O grande movimento aumentou a procura por mototáxi, que cobra R$ 3, R$ 4 dependendo do destino. A Polícia Militar reforça a vigilância na ponte, interditada desde o dia 28 por determinação judicial. Em visita à Ponte dos Barreiros, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, pediu ao governador de São Paulo ajuda para resolver o problema. São necessários 40 milhões de reais. É um recurso que o governo do estado precisa cumprir com a cidade de São Vicente pela responsabilidade da ponte ser do estado. Em 90 nós assinamos um convênio que foi o que retomou a obra da ponte. E com isso a gente automaticamente entende que o responsável legal é o estado, ele que tem que entrar com esse recurso. Nós podemos entrar com todo o apoio, como foi feito lá atrás. Em questões de desapropriação, em questões de apoio, nós podemos fazer, mas o recurso tem que vir do estado. A ponte está interditada desde o último dia 28, depois que um laudo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, classificou a estrutura com alto risco de colapso, parcial ou total. O juiz Fábio Taborda determinou a interdição. A prefeitura contratou uma empresa de engenharia para realizar testes e os resultados foram entregues à justiça. A prefeitura quer que a ponte seja liberada por 120 dias com restrições de tráfego, mas o Ministério Público é contra a reabertura da ponte e afirma que há riscos e que nem Estado e nem prefeitura assumiram a responsabilidade pelas obras de recuperação. O impasse continua e os moradores da área continental têm que atravessar a pé os 600 metros da ponte. Os ônibus deixam as pessoas de um lado e elas vão até a outra ponta para pegar condução novamente. A situação não está agradando ninguém. Falta de respeito com a gente, né? Ninguém tem respeito pela gente, né? Porque como é que faz isso? Entendeu? E nem começou as obras ainda. Falta de respeito total pelo pessoal da área continental. Não tá fácil, entendeu? Tem pessoas idosas, tem criança, que eu tive que passar por aqui com criança no colo, entendeu? O que estão fazendo com a gente é um descaso, tá? Estamos sofrendo muito porque a gente não tem direito nem de ir e nem de vir. Pois é, até quando? Hoje completa uma semana de interdição da Ponte dos Barreiros em São Vicente. Nossa equipe esteve lá e ouviu as pessoas que enfrentam as dificuldades de um problema que parece não ter fim. De quem é a culpa? Quem vai resolver? Perguntas que a população, que parece que vai na contramão das decisões governamentais, fica se perguntando e se conversando, enquanto essa imagem emblemática que eu estou fazendo aqui, atravessando uma das principais ligações secas da Baixada Santista a pé, perpetua e já acontece durante há 7 dias. Afinal,
Quem são essas histórias de pessoas que estão sofrendo todos os transtornos, enfrentando todos os problemas da Ponte dos Barreiros, que está fechada? E parece que não tem pai, não tem mãe e também não tem previsão para que ela volte a operar. Dona Maria, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 83 anos. A senhora usa a bengala por quê? Porque eu tenho problema na coluna, problema nos joelhos. Quando você atravessava a ponte, vem andando comigo pra gente não atrasar? Hoje é o primeiro dia que eu tô atravessando. Sempre eu ia pela Praia Grande. Eu não sei por que tiraram os ônibus que vai pela Praia Grande. As pessoas jovens, tudo bem, tem a perna forte, são saudios. E as pessoas de idade? Enfrentam uma passarela, uma multidão dessa com bengala, problema nos joelhos, sem poder andar. É difícil. E é revoltante também. A gente abordou aqui o seu José Antônio. Seu José, quantos anos o senhor tá? 56. Tá bem ofegante porque a situação do senhor não é fácil, a parte física, né? Não, eu tenho coração grande. Por isso que dá falta de ar. Quando tinha um ônibus, conseguia atravessar? Normal. E agora tem que fazer esse trajeto que pro senhor é praticamente quase um risco de vida. Também, é isso mesmo. Dá muito falta de ar. A situação é revoltante, o senhor paga o seu imposto e agora tem que fazer uma situação dessa, tem que viver, passar por esse problema. Isso é verdade, o imposto do ano que vem já chegou, e com aumento. E aí, nem acabei de pagar o desse ano, o outro já chegou. Exemplos por aqui de quem precisa e atravessa a ponte na correria, que até o repórter tem que correr, vai usar o guarda-chuva, aqui sou eu. Mãe, complicadíssimo, né? Atravessar a ponte com ele, andando. Horrível, horrível, uma vergonha. Uma vergonha. E não dá pra parar um minuto porque o teu compromisso já tá atrasado. Sim, eu tenho que levar ele no médico. E quando tinha um ônibus era melhor? Bem melhor. Agora a situação é essa, caminhar e ver se dá tempo. É, isso mesmo. Infelizmente. A dona Kátia tá de manhã fazendo o sit-in do inverso e com muita pressa, né? Tá atrasada. Porque eu tô indo pra outra agência. Você já veio, atravessou pra esse lado e tá voltando? Já, pra agência da CPFL e tô voltando pra agência do Rio Branco. Se o ônibus estivesse circulando normalmente, quanto tempo demoraria pra fazer todo esse caminho de volta? Aí uns 30 minutos no máximo. Quanto você acha que você vai demorar agora, com esse problema tendo que ir a pé? Eu acho que 1 hora, mais ou menos. Se não tiver ônibus lá do outro lado, se eu tiver que esperar, eu tava fazendo a volta pela Praia Grande, né? Então, assim, como o trânsito estava bom esse horário, 1 hora eu fazia, rapidinho. A cada minuto que a gente anda aqui na ponte, a gente vê uma situação complicada e que a população tem que enfrentar. Tá pesado aí, você foi no supermercado? Porra, foi no mercado no Tony Merique. Foi no supermercado e tá voltando cheio de peso. Se o ônibus estivesse aqui para passar na ponte... Me fala, viu? Dá canseira, viu? Olha... São 600 metros para ti que parece que não vão chegar nunca. Senhora, e é pior que as pessoas vêem, as pessoas nem ajudam. Dá para levar um pouquinho, ninguém ajuda, assim. E você tem que enfrentar o problema assim, com peso aí em cima nas costas. Todo dia, todo dia. Vamos andando para não atrasar, porque a patroa não pode esperar as compras, é complicado. E que problema, né? Parece que não tem solução. Olha, cada dia que passa tá pior. Não basta caminhar os 600 metros, o pessoal ainda tem que ficar nessa situação aqui. Tá chovendo nesse exato momento. E olha o tamanho da fila para conseguir um transporte coletivo. Vem cá, vou conversar com essa moça aqui. Não tem um ônibus, demora demais. Porque tinha, já lotou, foi embora. A gente tá aqui, ó. Até 10 e 20 tem pediatra para ele e agora. Vai perder o horário do compromisso. Vai. E aí a situação se repete por quase praticamente 1 quadra de fila. O povo tem que ficar esperando, não tem jeito. Parece ter um buraco na fila, mas vocês olham, continua mais um pouco. Esse senhor tá machucado, o senhor precisa, tem o teu horário, tem o teu compromisso e agora tem que ficar esperando, né? Infelizmente, o descaso do nosso governante, aconteceu isso aí. E quem paga é o povo, como sempre. Quem paga é o povo, bem dito. As pessoas tomando chuva, tendo que aguardar durante um bom tempo, pedindo por ônibus. Olha só a situação, e a gente chega até essa primeira senhora, tá tão indignada que acho que não dá para expressar em palavras. Não, eu só quero uma coisa, que essa ponte não seja reaberta, porque nós precisamos ter segurança com nossos parentes. Já pensou essa ponte ser reaberta? E vai cair um ônibus ou alguém, vai prejudicar. Então é que eles façam o serviço deles. Mas que resolvam o problema. Exatamente, resolva o problema. Nós precisamos que seja resolvido o problema, não é verdade? Essa é a minha opinião. Esse é o apelo da população vicentina que enfrenta chuva, sol, frio para esperar o ônibus, porque a logística é complicada, mas também que toma cuidado, que zela pela própria vida. Tá aqui, ó, a imensa fila para esperar o ônibus. Libera a ponte! A história da ponte começa em 1914, quando a linha férrea foi construída. 13 anos depois, o governo do estado comprou a linha e entregou à empresa Sorocabana. Mas só na década de 80 que um novo projeto foi aprovado e a ponte atual começava a ganhar vida. Após uma obra que se arrastou por um longo tempo,
quando no ano de 1995 foi inaugurada a Ponte dos Barreiros. Por enquanto, a saída pela tangente, pelo ladinho das autoridades municipais e estaduais, é o que mais acontece. Porque resolver de fato o problema, isso parece que não tem previsão. Só o tal paliativo e a palavra mais dita no momento, mitigar o problema. Mas afinal, quando ele vai ser sanado? A Ponte dos Barreiros para os pedestres, ciclistas e veículos. Quando ela vai voltar a ser Ponte dos Barreiros? Pois é, e até quando, né? A gente continua acompanhando aí essa novela e a qualquer momento a gente traz aí informações para você. A gente está vendo aí, ó, imagens bem antigas da Ponte dos Barreiros desde 1980, que só tinha a linha férrea por ali. E aí, até quando a gente vai ficar nessa, né? O contrato assinado hoje com a Caixa Econômica Federal é de 58 milhões de reais. A princípio serão liberados 48 milhões previstos no orçamento da União para o ano que vem. O dinheiro que será utilizado para a reforma total da ponte será destinado em 5 parcelas. A primeira no valor de 5 milhões e meio de reais. A verba será usada para obras emergenciais, que devem durar 90 dias. Nesse primeiro momento, a gente contrata o projeto executivo para obra emergencial e em 10, 15 dias a gente está contratando essa obra emergencial e aí dentro de um prazo de 90 a 120 dias a gente está com essa primeira parte concluída. Paralelamente a isso, a gente vai estar fazendo a contratação da obra na totalidade, que é para fazer a reforma da obra da ponte 100%. Com relação à verba do governo estadual de 4 milhões de reais, o prefeito disse que pode ser usada mais para frente. Tem uma série de burocracias que ainda não foram cumpridas. Então, embora tenha sido publicado esse repasse de 4 milhões, a gente, de repente, pode utilizar esse recurso para fazer a obra por parte do VLT, iniciar alguma programação aí que o Estado venha fazer para poder levar o VLT para o Samaritá, que também acaba sendo muito importante isso para os moradores da área continental. 60 dias atravessando um pesadelo. É muito tempo mesmo esperando uma solução. Os moradores da área continental não aguentam mais a interdição da Ponte dos Barreiros, em São Vicente. 600 metros é o tamanho da ponte. É a distância que as pessoas que moram na área continental têm que percorrer todos os dias. E tem sido assim há 60 dias, desde que a ponte foi interditada para veículos. Só quem vive o problema sabe dizer os inúmeros transtornos dessa realidade. Está prejudicando o senhor no seu trabalho, ter que fazer essa caminhada aqui? Pelo menos em 40 minutos diário. Estou indo levar meu filho para terapia porque ele é autista. Então todos os dias, na vinda, na ida, tem que trazer ele andando. Aí ele tem crise, ontem mesmo ele teve crise. Eu acho que por ser a primeira cidade, né, do país, não podia estar nessa situação. A Ponte dos Barreiros é a principal ligação entre a área insular e a área continental de São Vicente, onde vivem 150 mil pessoas. A Ponte dos Barreiros foi interditada em 30 de novembro do ano passado, depois que o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, classificou a estrutura com alto risco de colapso, parcial e até total. Foi aí então que começou uma pequena novela. A prefeitura chegou a contratar uma empresa de engenharia para fazer novas análises e divulgar um novo laudo para entregar para o juiz para conseguir a liberação parcial da ponte, o que não aconteceu. A prefeitura tentou buscar ajuda junto ao governo do estado. O secretário estadual de Transportes e Logística, João Otaviano Machado, chegou a vir aqui à ponte, fez uma vistoria, mas também as negociações não avançaram. A ajuda veio mesmo do governo federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, liberou 58 milhões de reais para fazer a manutenção da ponte. Parte da verba já foi liberada e uma empresa está elaborando o projeto das primeiras obras, que vão se concentrar em 50 estacas que estão em situação crítica. Depois que o projeto for entregue à prefeitura, as obras poderão começar. Os projetos vão ser entregues nesta sexta-feira. Segunda-feira, na parte da manhã, teremos uma reunião com a Caixa Econômica Federal para eles verificarem todo o processo, todos os orçamentos. A Caixa Econômica Federal é um órgão reconhecidamente idôneo, né, perante até o Tribunal de Contas, que dá toda uma transparência ao processo.
Eles estão fazendo essa interface entre o Ministério e a Prefeitura para a liberação dos recursos. Nós esperamos que assim que a Caixa aprove os orçamentos, os projetos e dê o sinal ok, a gente está contratando uma empresa, no mais tardar aí em uma semana, e no prazo de 70, 90 dias, então a gente está podendo estar concluindo essa obra, se Deus quiser. A ponte seria liberada parcialmente, né, secretário? Sim, a princípio parcialmente, somente uma faixa, e a gente espera que o desenvolvimento da continuidade do projeto a gente consiga liberar as 2 faixas. A senhora acha que vai arrumar? Eu não estou botando muita fé não, só quando eu ver. Tainá caminha os 600 metros da Ponte dos Barreiros de São Vicente com o filho de 2 meses no colo. Cheio de gente, calor, tem que atravessar com ele no braço, que eu não tenho carrinho. Seu Walter também tem sofrido com a interdição de veículos da ponte. Enquanto estávamos gravando a reportagem, o idoso levou um tombo durante a caminhada. A queda provocou alguns cortes nas mãos. Com o fim da obra emergencial de reparo das 52 estacas da estrutura, os 150 mil moradores aguardam a reabertura da ponte. Mas para isso acontecer, a Justiça precisa liberar o trânsito de veículos leves e ônibus. Segundo a Prefeitura, isso deve acontecer em sistema siga e pare, ou seja, um lado passa e o outro espera. A Ponte dos Barreiros está interditada desde 30 de novembro por determinação da Justiça, depois que uma vistoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e especialistas apontou o risco de colapso estrutural. A primeira etapa da reforma, que começou em abril, custou mais de R$ 5.700.000. De acordo com a administração municipal, a segunda fase está orçada em mais de R$ 51 milhões. Os recursos são do governo federal e foram liberados pela Caixa Econômica Federal.